Vamos ver aqui a segunda temporada de Castlevania Noturno, kkkkkk. A gente vê o primeiro vídeo dessa porra. Eu nem sou fã de Castlevania, eu fiquei puto, cara. A gente não falei muito no vídeo. Deve ter gente que vai ver meu vídeo e vai vir reclamar comigo também, falando, narrador, mas isso aqui não, cara. Não, chega um ponto que não tem mais como, cara. Tem gente que realmente é só mal intencionada mesmo, sabe? Uma coisa é você fazer histórias diferentes, com questões diferentes, e papo muito bacana. Outra coisa é o que eles estão fazendo nessa porra aí, cara. É maldade mesmo, é mau caratismo mesmo, é de propósito. A parada é feita pra destruir tudo que você ama e te transformar numa batata, sabe? E falar que você que é o errado. Não, cara, aí tem que começar a chutar essas produções para o lugar que elas merecem, que é tipo o abismo do esquecimento, cara. Vamos lá, vamos ver essa porra aqui. Caralho, Viajante Galáctico, você tá sendo o responsável pelas maiores torturas da live aqui desses últimos dias. Porra, seu monstro! Você não pertence ao nosso mundo! Que joguinho maneiro, não é? Ah, não. Eu conheço essa voz. Tava com saudade de mim, fã de Castlevania. Tenho outra novidade pra você. De novo, não. De novo, não! Eu não sou uma boa cristã. Eu não frequento a igreja, eu não faço minhas orações. E o foda é que eu vou ter que explicar boa parte do contexto de novo, porque esse é outro vídeo, né? Assistam os outros 2 vídeos de Castlevania que a gente fez, que vai ter muito mais contexto e discussão, que eu não vou ficar me repetindo aqui. Mas eu não sou fã de Castlevania, nunca joguei, eu não tenho nada contra, mas também nada a favor. Parece legal, mas não é minha área. Na minha vida eu fui jogar outras coisas, mas a gente tem uma noção de como é que funciona Castlevania, sobre os elementos. Pô, Castlevania é uma obra que fala sobre tipo, a igreja ser aliada da humanidade contra os demônios e tal, sei que, os personagens. E eles fazem questão de fazer uma merda colossal nisso. O que já é uma coisa pra quem é fã, é uma merda. Mas pra quem não é fã, tipo eu, é indiferente, depende se isso vai ser bem escrito ou não, bem trabalhado ou não. E pelo que a gente viu em todos esses vídeos, todos os estudos que a gente fez sobre Castlevania, foi uma merda. Foi tudo mal trabalhado, foi um lixo, mal escrito, diálogo ruim, narrativa ruim, história ruim, tudo ruim, essa merda. Então não vou defender não, vou mandar todo mundo tomar no cu aqui nessa merda de Castlevania. Espero que a produção, os responsáveis pelas decisões merdas, nunca mais voltem pro mercado. Então, se estiver certo no que acredita com relação a Deus, eu já não ia pro paraíso. 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 A vontade que eu tô hoje é de pegar esse fio aqui, desencapar ele inteiro e vai dar tanta... Sabe assim, ó? Plau! Plau! Desgraça! Filha de uma égua! E essa droga de vídeo vai ter spoiler. Tô nem aí. A minha missão no vídeo de hoje é literalmente te afastar pro mais longe possível dessa bomba maldita produzida com o sagrado nome da franquia Castlevania. Você passar 4 horas jogando Castlevania Haunted Castle Acerta essa merda, seu caralho! é mais produtivo do que você perder o seu precioso tempo assistindo Castlevania com muitas aspas Noturno. Tava com saudade de ver o Bielzinho puto? Pois é, hoje eu tô daquele jeito, meu nobre, então vambora. Fala galera, eu sou um fã de Castlevania há 20 anos e hoje eu vou esculachar pela 4ª vez essa grande ofensa à A gente tá na terceira. Tá quase terminando a série desse vídeo aí. A gente não viu, acho que o primeirão de todos, que é sobre jogos em geral. mitologia e a todo o universo lendário da franquia de games dos Belmont. A hype pra isso aqui... Meu irmão, a verdade é que eu tava mais hypado pro filme do Minecraft do que pra ver esse negócio. Já fazem 7 anos que a Netflix literalmente vem esculachando com o legado de Castlevania, investindo dinheiro nesse desenho horroroso. Isso aqui não deveria existir pra início de conversa. Só que a última temporada foi tão bosta que nem os poser que gostam desse pedaço de lixo conseguiram passar pano. Tanto que a nota do público lá no Rotten é baixa. 96%, caralho. Mano, volta pro vídeo passado. A gente já esculachou isso, né? Desculpa, a gente tá vendo um depois do outro. E eu já não quero falar mais. Eu não quero falar mais essa porra. E como a primeira temporada de Noturno aparentemente também foi um fiasco de audiência, até porque os diretores e outros membros da equipe de produção passaram o último ano inteiro praticamente implorando pro público assistir a segunda temporada no Twitter, não vou mentir, eu genuinamente acreditei que eles iriam tentar correr atrás do prejuízo. A história Não se confia nesse tipo de gente. não tinha a mínima chance de ser salva, até porque Lixovania Noturno ainda... Para de falar mal de Digimon, porra, tá de boa, não mistura com essa merda não, por favor. Lixovania Noturno, mas eu cheguei a acreditar que eles realmente iriam tentar melhorar algumas coisas. Depois de passarem 7 anos aloprando com a cara do fã de Castlevania, eles começaram a acenar pra gente.
Do nada. Olha só, o Richter que E deve... aí, galera? Vocês preferem... O cara falou um negócio ali na Kik que eu achei interessante. Vocês preferem que sua franquia preferida fique 20 anos sem conteúdo nenhum? Ou vocês preferem que sua franquia preferida tenha uma adaptação de 4 temporadas igual Castlevania teve? Castlevania e Castlevania Noturno. O que vocês preferem? Antigamente, quando saiu Dragon Ball Evolution, né? Todo mundo escaralhou. Eu sinto que é um argumento que muitas pessoas fazem hoje em dia, né? Que eles comentam. Se Dragon Ball Evolution saísse hoje, muita gente ia gostar e falar: ai, mas você tem que entender que é outra game. Hoje em dia as pessoas aceitaram comer merda. Agradecer e pedir mais. Aceitaram. Porque o ponto nunca foi, é uma outra versão. O ponto é um lixo. O problema é que é um lixo. Não é que é outra parada. É que é ruim. Que além de não homenagear o clássico e o original em nada, é mal feito em todos os outros sentidos também. Então, assim, eu também preferiria que a minha franquia morresse do que ter uma adaptação assim. A única parte boa de ter uma adaptação dessa não é pela adaptação, é pelo burburinho, né? E aí as empresas podem ver que existe uma vontade de ter algo real daquilo bem feito. E isso gerar alguma coisa no futuro. Mas é tipo... é uma tortura, né? É uma tortura. Mas, foda-se, eu não sou o artista e dono da franquia, eu sou fã. E como fã, né? Não de Castlevania, mas o fã, ele aprecia mais a obra do que as pessoas que produziram a obra, né? Então, se é pra minha obra favorita não passar por isso, eu sacrifico, Jojo, eu sacrifico a minha humanidade. Então, eu sacrifico a obra morrer, desde que ela não seja, né, corrompida dessa forma. Queria ser o protagonista desse negócio e finalmente tem destaque nos trailers. Colocaram a Sim, Bleach tem live action japonês, que é divertidinho, é legalzinho. roupinha original do Richter em Rondo of Blood no desenho, o que, né? Era o mínimo. Depois de 1 milhão de anos, finalmente colocaram criaturas do jogo no desenho. Até referência a uma das capas do Drácula X os caras meteram no pôster da segunda temporada. Então essa segunda temporada me cheirava muito a Netflix chegando pro... Bait, te pegaram igual trouxa. Tu acreditou em quem te enganou 3 vezes já. Aí tu foi otário demais. Não se confia, cara. Não se confia. Esse tipo de gente, você cospe nelas. Você vê que esse cara aí escreveu o roteiro de Castlevania, na cara assim, porra. Esse povo aí não tem diálogo, não. Porra. Já. Não, mano. Não ia falar uns negócios aqui muito... Mas, mano... Criminoso tem perdão, cara. Roteirista de série ruim assim não tem, não. fã dos games e falando: e aí, man, beleza? Assiste meu desenho aí, na moral, tá cheio de coisinha que tu vai gostar. Então, mesmo sabendo que ia ser uma merda, eu acreditei que essa temporada de Noturno seria uma tentativa forçada da produção de se reconciliar com os verdadeiros fãs de Castlevania, depois de toda a cagada que eles vêm fazendo desde a segunda temporada do desenho do Warren Ellis. Sabe aquela história que é ruim porque a premissa é ruim, mas ela tem certos elementos que apontam para um futuro promissor? Eu acreditei que Tá falando, botou Jojo ali. Jojo é legal desde o início. isso seria a segunda temporada de Castlevania Noturno. Porém, eu estava redondamente enganado. Quem imaginaria? A segunda temporada de Castlevania... Mas aí fã de Castlevania também parece meio trouxa. Com todo respeito, viajante galáctico. Caralho, vocês são muito carentes. Pra você chegar nisso aqui e falar, não, mas pode ficar bom. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Sei lá quantos anos nas costas aí de fã de Castlevania, vocês estão muito carentes, cara. Vocês são facilmente abusáveis. Não pode ser verdade vocês estarem... A comunidade tá tipo, não, eles vão consertar, cara, eles vão consertar, Murilo. Mano, foda-se que eles vão consertar, seu negócio já é uma merda inteiro. Quer dizer, então, que você vai comer 3 pratos de bosta pra depois comer um prato de carne? Não, cara, não vou comer 3 pratos de bosta, desculpa.
Noturno é exata mesma coisa que a gente tem visto desde 2018. Só que, é claro, com fanservices pra tentar tapear você que é fã dos games de Castlevania. Porque os diretores acham que a gente é palhaço como os fãzinhos desse desenho e que a gente vai ficar lambendo o saco deles porque, olha, o Alucard tá usando a Crisai Green, o Richter tá soltando raio das mãos. Olha, galera, o Just tá fazendo as estacas de gelo do Harmony of Dissonance. Agora sim, Castlevania da Netflix virou o Castlevania verdadeiro do Koji Igarashi que a gente se apaixonou nos anos 80, 90 e 2000. Eu lhe ofereci uma parceria e você cuspiu na minha cara. Velho, os caras literalmente usaram a mesma estratégia safada que os filmes da Mila Jovovich usavam pra atrair o público pro cinema. Aí, galera, eu sei que isso aqui não tem nada a ver com Resident Evil, mas olha só, a gente tem um Leon aqui. Pelo menos os filmes de Resident Evil, não sei até quando, mas como filmes eles eram legais, né? Os primeiros, pelo menos. Ah, não tem nada a ver com Resident Evil, mas como filme, ele é um filme competente. Isso aqui não é competente em nenhuma etapa, né? Nenhuma característica, nenhuma camada. Apesar de eu não lembro de nada dos filmes de Resident Evil, mas que a percepção social deles é o primeiro, né? A percepção social dos filmes de Resident Evil, pelo menos o primeiro, é que era um filme divertido. Eu não sei o resto. Pra quem não é fã, né? Na época era isso. Não era considerado um filme horrível, caralho, Dragon Ball Super. Não era. Não era. Eu não sei dizer porque faz muito tempo que eu vi, então não posso argumentar muita coisa. Mas a percepção social do primeiro filme, pelo menos, é, caraca, esse filme é divertido. Independente de ser fiel ou não aos jogos, né? Então vem assistir, vem! Mas eu sei que conforme os filmes foram passando, foi ficando mais estranho. É que eu não sei quantos filmes tiveram, na minha cabeça deve ter tido uns 5. Eu sei que no 3 já tá todo escaralhado, o nego tava falando muito mal, né? A segunda temporada de Castlevania Noturno começa imediatamente após o final 6. da temporada anterior. Após o Alucard matar a Drolta, ela se une a O povo gostava, né? Richter, Maria, Just e Annette para que eles possam impedir que Elizabeth Bartley absorva as 3 almas da deusa egípcia Sekhmet e consiga dominar o mundo com esse poder colossal. 3 almas. Entendeu, galera? Ela tem que absorver 3 almas pra poder ficar fodona. Elemento dos games. Anime do Area of Sorrow confirmado. Não, mentira, não façam isso. Fiquem longe de Area of Sorrow, cambada de lixo. Antes de mais nada, eu irei falar Tem outro motivo também pra ser 3, né? Que no caso da parte cristã. Então o japonês gosta de misturar os dois, né? sobre coisas que eu gostei nessa temporada. Foi praticamente nada, mas vale a pena mencionar aqui. A primeira delas foi o núcleo do Richter, Alucard e Annette. Puta que pariu, começou. Sim, os caras deixaram de colocar a Maria junto com o Richter e o Alucard pra colocar a porra da Annette. Show! Eu gostei da ideia desse núcleo, pois a fórmula que foi utilizada aqui é a fórmula de escrita que, na minha opinião, é a que mais combina com uma história de Castlevania, que é os heróis viajando pelo mundo, lutando contra inimigos, realizando quests e resolvendo enigmas que vão levá-los direto ao encontro do boss final. Basicamente uma história de exploração e aventura, que, curiosamente, também é o gênero dos games de Castlevania. Duh! Mas saindo dos games e falando necessariamente de séries e filmes, poxa, o filme do Van Helsing tem essa fórmula, Vampire Hunter D tem essa fórmula, e vamos deixar bem claro que esses dois aqui possuem muito mais aura de Castlevania do que esses desenhos da Netflix. Senhor dos Anéis tem essa fórmula, As Relíquias da Morte tem essa fórmula, Avatar tem essa fórmula, são vários exemplos, e todos eles entregam aventuras extremamente divertidas e jornadas muito cativantes. Então só de Castlevania Noturno ter colocado o Richter e o Alucard pra viajarem pela França, investigando as fraquezas da vilã, matando inimigos e salvando pessoas no caminho, só de Castlevania Noturno ter dado uma aventura pro Richter e pro Alucard, já é um baita ponto positivo. Inclusive, Galerinha do YouTube, a gente deu uma pausa nesse vídeo, foi fazer outras coisas, voltamos agora, eu tô de buchinho cheio, tô feliz, tô suave, não quero xingar, vamos tentar não passar raiva, bora lá. esse é de longe o núcleo melhorzinho da temporada, pois esse é o único núcleo onde realmente acontecem coisas que são relevantes pro desenrolar da história. Agora, se esses acontecimentos são bons, aí já é outra história. Então a ideia de colocar o Richter e o Alucard viajando pela França é like, eu gostei. Outra coisa que eu também gostei de certa forma foi a batalha final que, assim, falando exclusivamente de quesitos técnicos, a batalha final é um primor. A animação é muito linda, a coreografia é muito É massa. assim que eles compram você, né? Eles escrevem um roteiro merda e depois pagam para um estúdio fazer uma animação boa de luta, aí parece que o negócio tem coisas boas no meio, né?
construção pra chegarmos naquela batalha é péssima. Sim, ela é horrorosa. Mas analisando exclusivamente como clipezinho pra você ver no YouTube, a luta final é legal. E foi isso que eu gostei em Castlevania Noturno. O resto, cara, é a mesma presepada insultante de sempre. É até repetitivo de ficar falando. O enredo dessa série é um lixo, brother. Assim como no desenho do Warren Ellis, o roteiro separa todos os personagens em pequenos núcleos, onde na teoria, cada um deles deveriam realizar certas quests e no final, todos os núcleos se conectariam e assim teríamos um desfecho super épico. Ah, não, de novo não! De novo não! Terceira vez, desgraça! A Powerhouse Animation, mais uma vez querendo transformar Castlevania, o JoJo's Bizarre Adventure do mundo dos videogames, Boa noite, Isabelle. Meu nome é Yoshikage Kira. num Game of Thrones só que feito pra adolescente cabaço que tá pouco se ferrando pra enredo e que tem tesão em animação bonitinha. E é Ah, cara. Eu tenho as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu li até a metade do quarto livro. Tava esperando o sexto, por isso não terminei de ler. Já esqueci a porra toda. É muito bem escrito, mas, cara, o dano causado pela HBO com a franquia Game of Thrones é incalculável. Como as pessoas começaram a achar que série boa é série que fala palavrão, tem sexo e sangue. Porque é isso que a HBO mostrava. E toda a parte legal de Crônicas de Gelo e Fogo foi jogada fora. Uma parte foi jogada fora na primeira temporada, uma parte maior na segunda, uma parte enorme na terceira, a partir da quarta temporada é um lixo completo. A primeira temporada tem algumas coisas legais, a segunda tem um pouco. Dá pra assistir, a terceira é a gota d'água. claro nunca ter jogado Castlevania na vida e não fazer ideia do que realmente se trata a obra original. Ah, mano. Não joguei esse jogo, então logo gostei da série da Netflix. Não, cara, isso é uma falsa equivalência. Você não precisa jogar o jogo pra gostar da série, nem não jogar o jogo pra gostar da série, e nem jogar o jogo pra não gostar da série, e nem não jogar o jogo pra não gostar da série. A série pode ser tanto vista como um elemento só individual e como um elemento de adaptação. Como elemento de adaptação, falha miseravelmente. Como elemento individual, falha miseravelmente também. Que se for dos jogos, concordo, desde que a série seja bem escrita, que aparentemente não é. O enredo original o enredo da franquia original é uma merda. Cara, não vai ter. Tem enredo, mas é contado através de gameplay. É totalmente diferente da forma que é contado numa série de episódios. É um não comparável isso. Eu nunca joguei e achei do caralho. Obviamente assiste Castlevania mais antigo antes do Nocturne. Acho que o cara do vídeo assistiu todos os Castlevania e por isso ele não gosta. Mas nunca jogou e achou do caralho. Cara, além de não jogar, aparentemente você não tem muito repertório de ficção em geral. Sim, o desenho com personagem genérico, com falas genéricas, andando por um castelo sem falar nada, matando bicho, ia fazer sucesso sim. Mais fácil ver Minecraft pelados do Resident, que até lá os diálogos são melhores. Isso mostra que além de não ter jogado o jogo, e eu também não joguei, mas o mínimo de pesquisa que eu fiz já dá pra ver claramente como não é um personagem genérico falando coisa genérica. Inclusive, uma das frases mais famosas do mundo dos jogos é o Drácula perguntando o que é homem, senão uma pilha miserável de segredos, né? De alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente qual que é a frase. Então já dá pra ver que não é exatamente assim. E mesmo que fosse, isso não significa que a série tem que ser uma série de personagens genéricos com falas genéricas, andando por uma Europa genérica, matando bicho genérico, falando palavrão. Isso faz sucesso porque tem gente que não tem senso crítico, só tá anestesiado pela sociedade atual de merda, e eles só querem ver uma coisa pra poder relaxar e sair de um segundo da vida miserável que eles estão levando, graças até o fato dele, sei lá, tentar fazer o mínimo de atividade cultural e custar 200 mil reais pra ele fazer qualquer merda dessa. Os nerdolas ficam revoltados quando o jogo não fica igual ao joguinho. Não, no meu caso específico eu fico revoltado quando uma história é muito mal escrita, como é o caso dessa. Caralho, a série é ótima, é uma adaptação moderna, acho que você não gostou porque atacou tua fé cristã. Cara, como adaptação você pode dizer que uma série que fala sobre como a igreja é boa e ajuda, e a adaptação fala como a igreja é má, você pode dizer que é uma adaptação ruim. Mas isso não tem nada a ver com a adaptação moderna ou antiga ou nada do tipo, é só uma adaptação bosta. Mas independente se é uma adaptação ou não, você vai pelo roteiro da série. O roteiro da série também é bosta. Você provavelmente achou a série ótima porque glorifica o seu ódio contra a igreja cristã.
Não acredite nas palavras dos fãs chatos, a série é legal. Não acredite nas palavras de gente que não tem repertório de ficção, a série não é legal. Mano, dane-se a sua opinião de fã de joguinho indie antigo. Tudo bem, o jogo não é indie nem antigo. Você pode dizer que é o primeiro jogo antigo, mas a franquia é grande, né? Mas, sim, tanto faz a opinião do fã. Tem que ser analisada a obra, quando não como uma adaptação, como uma história de fato. A gente já viu aqui que é uma história merda. Castlevania é uma obra-prima, e tu tá de mimimi porque não foi de acordo com as suas expectativas de enredo. Se você acha que Castlevania é uma obra-prima, Castlevania e Castlevania Nocturne são obras-primas, me desculpe, você já esqueceu até da migalha do pão. Não tem como, não tem salvação, pode matar. Não dê nem água. Não joguei os jogos, porém tenho certeza que esse enredo é bem melhor do que o joguinho antigo. A sua frase é auto-evidente em como você não tem a mínima ideia do que está falando. Se você não jogar algo, você não pode dizer se aquilo é bom ou ruim. Você pode falar, ter suas suspeitas, é claro, mas quando você fala com toda a arrogância do mundo que você tem certeza que o enredo é melhor, só mostra como eu tenho certeza de que você já abandonou seus últimos neurônios há muito tempo. Calma aí, paizão. Eu já falei isso no Eu nem sou fã de Castlevania, mas puta que pariu, que povo burro. Desculpa, gente, desculpa. Desculpa, sai, mano. Sai da Matrix, sei lá, dá um jeito, mano. Sai do Twitter, vai ver outra coisa, mano. Vai ver até o próprio Game of Thrones. Entendeu? Vai ver qualquer coisa, cara. Vai ver, mano, a série do Demolidor, da Disney Plus. Entendeu? Qualquer coisa, cara. Como que esse povo pode ser tão ignorante, cara? E não é o ponto de, pá, eu caguei, eu também não joguei os jogos, não tô nem aí se é igual os jogos ou não, mas a série é ruim. Como que... É igual Devil May Cry, as pessoas gostando. Cara, não dá pra ver. Já era. Eles venceram. Eles destruíram o espírito humano. A gente tem vários zumbis que estão andando por aí e não tem a capacidade de refletir sobre, cara, isso aqui não é bom, mas é minha pipoca, tô nem aí, bate nos... tem uns pilares que eu gosto, e é isso aí. Eu também tenho um monte de coisa que não é tecnicamente primor, ninguém precisa ver coisa tecnicamente boa pra gostar. Tem coisa que é lixão, é lixeiro ali e tal, porra, e é isso aí. Mas você entende isso, cara, é um lixão, mas é meu lixão. Mas quando alguém critica e fala, pô, não tem esse problema, tem que problema, você fala, pô, é verdade. Mas tem os outros elementos que eu gosto e acabam sendo legais pra mim. Tá tudo certo. Mas não, essas pessoas precisam falar, não, a merda que eu como é boa. A merda que eu como é boa. Porra, cara. Não tem como. Tem gente que não tem salvação, cara. Não dê nem água. Do desenho do Warren Ellis e eu vou repetir de novo. Essa bosta de fórmula não combina com Castlevania. Tanto é que os mesmos problemas de ritmo e desenvolvimento do desenho antigo retornaram aqui. Temos Não precisa de nada. É fórmula não combina com Castlevania, não. Também isso não... Igual eu tô falando, meu argumento não é nem esse. É só... É mal escrito. É ruim. Personagens desinteressantes. Ritmo zoado. A ausência de qualquer profundidade. E vários outros problemas. Ter Castlevania ou não, só piora pra questão de adaptação, mas como história individual... tramas que não levam pra canto nenhum, e uma trama principal muito entrucada, onde o enredo só começa a andar de verdade a partir do episódio 4, e mesmo assim, naquele veloz ritmo de tartaruga. Pega de exemplo a Elizabeth Bartley. Elizabeth Bartley com muitas aspas. Brother, ela é a vilã do bagulho, e ela não faz nada a temporada inteira. A única coisa que ela sabe fazer é, ai, eu tô com tédio. Ai, eu quero ser idolatrada. Ai, façam coisas pra mim. Porra, bicho, nos games essa miserável orquestrou a Primeira Guerra Mundial, cara. Aí chega nesse desenho, ela passa a temporada inteira trancada numa mansão sem fazer porra nenhuma. E isso aconteceu porque o roteirista que escreveu esse negócio, ele claramente não sabia o que fazer com essa personagem. A gente sabe que o objetivo principal dela é matar o Deus do Sol pra fazer com que a noite fosse eterna e também derrubar a Revolução Francesa para que assim ela pudesse liderar os vampiros no controle da França e mais tarde no domínio do mundo. Só que
Esses objetivos possuem alguma importância para a história que está sendo contada na segunda temporada de Castlevania Noturno? Você por acaso lembrava que ela queria matar o Deus do Sol para fazer com que a noite fosse eterna? A tão importante Revolução Francesa que ela queria esmagar de qualquer jeito na primeira temporada. A Revolução Francesa tem alguma importância nessa segunda temporada? Você vê a Elizabeth arquitetando planos para ir destruindo a Revolução aos poucos para conseguir dominar a França? Não! E sabe por que isso acontece? Porque o roteirista não fazia ideia de como que ele ia desenvolver uma trama um pouco mais complexa como essa. Então ele simplesmente sumiu com a Revolução Francesa. O máximo que você vê a Elizabeth interagindo com esses caras é ela usando meia dúzia de gato pingado do exército revolucionário pra fazer monstrinho. Você até vê eles participando da batalha final, lutando contra os vampiros da Elizabeth, só que eles são tão dane-se dentro da história que eles só aparecem uns 2 minutinhos pra morrer logo em seguida. Ou seja, esse desenho tomou de assalto os personagens de Rondo of Blood e Sinfonia da Noite, jogou eles no meio de um evento histórico que nem se passa no país em que eles moram, com a desculpa de que seria interessante trabalhar uma guerra de vampiros nesse período, sendo que na prática isso não aconteceu. Esse período não foi bem trabalhado, já que ele não teve peso algum no desenrolar da história, a não ser nos presentear com a cena patética da Frozen Shade, que é um demônio, gritando o lema da Revolução Francesa logo após ela se rebelar contra Elizabeth Bartley e lutar ao lado de Richter e companhia junto com outros demônios contra o terrível exército do mal. Liberdade! Igualdade! Fraternidade! Sim, Castlevania Noturno nos apresentou demônios do bem que conseguiram resgatar a sua humanidade, que é uma parada que nem o Drácula no material original conseguiu. Então agora a gente tem demônios do bem em Castlevania Noturno. Inclusive é bem curioso como a igreja, que é uma das principais aliadas dos Belmont e de todos os caçadores de vampiro na luta contra criaturas do inferno no material original, já expliquei isso no vídeo do desenho do Warren Ellis, é bem curioso. Pensei tantas coisas pra falar, mas eu vou evitar de falar todas elas. Como a igreja de Castlevania é frequentemente escrotizada e retratada como inimigos pelos desenhos da Netflix, ao ponto de qualquer símbolo católico que é marca registrada dos heróis de Castlevania ser completamente removido do lado dos heróis nesse desenho, ou pelo menos bem modificado, mas em compensação temos demônios bonzinhos. Esse aqui inclusive tá até apaixonado por um cara. Isso é muito feito pra audiência LGBT do Twitter. É isso. É bantering, que eles chamam em inglês, né? É pink money. É dar migalhas para pessoas que ficaram de fora do holofote da ficção por tanto tempo. E elas estão no processo eufórico de serem reconhecidas. E aí você joga migalhas, tratam elas igual gado, e elas agradecem, porque elas nunca foram contempladas com nada, e aí a migalha fedida de bosta que você dá é tratada como uma pepita de ouro. Isso é uma manipulação empresarial que é feito com esses setores de minorias que foram historicamente oprimidas. Você pode ver que tem a época das paradas gays, ou coisa do tipo, do mês, do orgulho, sei que, e aí várias empresas botavam os arco-íris, e sei que, e nossa, somos muito gays, sei que. E aí depois o zeitgeist social mudou um pouco, o Trump ganhou a eleição e tal, as empresas pararam de fazer. Elas nunca foram suas aliadas, igual elas falavam. Elas só te usavam. Usavam a sua fragilidade emocional, usavam sua necessidade de reconhecimento, de aceitação, de social, enfim. E essas empresas nunca botaram esses arco-íris nas contas da China, do Oriente Médio. Nunca foi honesto. Nunca foi uma obra que fala genuinamente, obras ou empresas que se preocupam genuinamente com esse tipo de coisa. Primeiro que empresa não se preocupa com ninguém, tá? Empresa não se preocupa com hétero, empresa não se preocupa com gay, com branco, com negro, com homem, com mulher. Empresa se preocupa com uma coisa apenas, ganhar dinheiro.
O que eles puderem fazer para ganhar seu dinheiro, eles vão fazer. Então, eu não entendo quem é sonista, caixista, nintendista, então defende a marca. Ai, minha marca, minha marca. Já não entendo. E eu não entendo também gente que fica tipo, ah, não, essa marca é aliada LGBT. Mano, cara, acorda, acorda. Pelo amor de Deus. Você que tá querendo procurar esse tipo de obra, né, de iniciativa, porra, vai procurar em artistas honestos. Vão ter vários artistas, quadrinistas, mangakás, animações que são feitas com alma, que trabalham isso. Pô, vai ver Banana Fish, entendeu? Vai ver Nana, o anime, o mangá. Porra. Você vai ter vários yuris, yaois, romances, dramas gerais. Eu não conheço tanto porque não é o tipo de obra que eu consumo. Mas você vai ter vários. Tuesday and Caroline Thursday. Alguma coisa assim? Caroline Thursday. Também. Vai ter a minha experiência com a solidão, alguma coisa assim. Tipo, a menina que namora, minha experiência com a depressão, alguma coisa assim. Que é a menina que namora uma outra menina. Até publicado no Brasil, se eu não me engano. Cara, vai atrás de experiências genuínas, né? De artistas genuínos que trabalham isso. Isso aqui, esse Castlevania, é uma armadilha. É pra te enganar. Pra te fazer de otário. Pra você bater palma pra quem te usa de qual que é o nome? Pra quem te usa de... Ah, esqueci o nome. Tipo chamariz, mas não é chamariz. Olha só, fãs de Castlevania, demônios também amam. Que coisa maravilhosa. Quem foi que escreveu o roteiro dessa série? A criadora de Acolyte? Mas voltando pro assunto, a Elizabeth Bartley tá tão jogada nessa temporada isso, que até né? o objetivo dela os caras alteraram. Agora ela não tá mais focada em esmagar a revolução e matar o Deus do Sol. Agora ela quer reunir as 3 almas da deusa Sekhmet pra aí sim ela ter poder suficiente pra poder colocar os seus planos em prática. E como o roteirista não sabe o que fazer com a personagem, ela fica na mansão fazendo vários nada em um monte de cena inútil e só usa ela quando realmente tem que usar, que no caso é em uma super cena de ação. E aí na primeira oportunidade os caras passam a faca nela no maior estilo Madara e Zetsu negro, e então a Drota passa a ser a super boss final daquela história, do nada. Inclusive o próprio desenvolvimento da Drota é super esquisito. Tanto na primeira temporada quanto na segunda, os caras deixam a entender que ela e a Elizabeth não só possuem uma relação de serva e mestra, como elas tinham uma relação de amizade mesmo. Tanto que até quando a Drota morre, a gente vê que a Elizabeth fica muito abalada. Ela quer se vingar do Alucard, ela faz um baita dramalhão pra ressuscitarem a Drota. Aí depois os caras mostram o passado da Drota, que ela é uma serva super leal da deusa Sekhmet e que ela tentou trazer a deusa de volta várias vezes. Aí quando ela conhece a Elizabeth, que era a única pessoa que era capaz de aguentar a carga dos poderes da Sekhmet, a Drota praticamente passa a viver pra ela. As duas possuem uma relação de amizade mesmo. Só que aí chega no último episódio, do nada a Drota ataca a Elizabeth e fala que não, você não é a Sekhmet. Eu é que sou a Sekhmet. Seu poder pertence a mim. Não, a verdade de ela ser a boss final é porque existe toda uma questão de, entre aspas, representação, né? Vamos botar a vilã final e mais poderosa de todas, não como uma mulher branca, mas como uma mulher negra. Isso aí na Netflix é um meme, né? E esse meme é real, existe mesmo. Isso faz parte das diretrizes da Netflix, você dar posições de destaque a personagens que representam minorias, mesmo que isso passe por cima de todos os outros elementos lógicos da obra, construídos narrativamente. Realmente, assim como escrever roteiro explícito e expositivo para quem está mexendo no celular é uma diretriz, está no manual, é isso aí também. Então por isso que tem o famoso, né, adaptação Netflix, aí, tipo, o personagem era branco, pálido e branco com uma nuvem, ou como um floco de neve. Aí na série, o cara, né, é tipo o Snape novo, né? O cara
totalmente o oposto daquilo, você fica tipo, hã? E aí, isso aí é proposital, né? Faz parte das diretrizes. Então, essa personagem fazer isso, mudar toda a personalidade dela, vem dessa necessidade que... Aí depois chega o Nerdola falando que a lacração no mundo da animação, e como é que tu vai falar que é mentira, porra? Tá no manual da Netflix, caralho. Como que tu vai ver isso aqui e falar, tipo, toda essa... Castlevania 1, 2, 3, 4, Nocturne 1, 2, Devil May Cry, o cara... Você vê tudo isso e fica tipo, mano... E só Netflix, desses exemplos de animação, né? Aí você fala, cara... Porra, tudo bem que às vezes o Nerdola, qualquer coisa, lacração, até coisa que não é. Mas tem tanta coisa que você fica tipo, porra, isso aqui tá meio estranho mesmo. Aí tu fala que tá estranho, aí chega um cara e fala, mas eu sou Nerdola, não sei quem dá, seu racista. Você fica tipo, não, cara, eu tô falando que isso não faz o mínimo de sentido na forma que foi construído na história. E nem como adaptação, nem como história. Aí eu quero te falar, porra. Como que eu vou conversar? Velma também, nossa, Velma é nojento. Não tem um espaço pra conversa. Aí você fala, pô, eu acho que realmente tá estranho. O Nerdola vai ter alguma razão nessa porra aqui. Eu tenho minhas discordâncias, por exemplo, do Wagner, que ele fez muitas críticas ao Miles Morales, né? Ao filme do Aranhaverso. E eu vi os 2 filmes do Aranhaverso, eu não acompanho o Homem-Aranha, e eu comentei isso, como que eu achei que os filmes foram bons. Tem problemas e tal, mas achei que foram filmes bons. Eles são bem escritos. Eles podem ter algumas pautas, eles podem ter os elementos que a galera, né, se incomoda, mas eles são filmes bem escritos. O segundo é mais debatível em certas coisas, mas eu gostei. Eu falo, cara, como filmes, eles são bem escritos. Não dá pra chegar assim e falar, isso aqui é um pedaço de história ruim. Não dá pra falar isso, principalmente do primeiro. O 2 é mais debatível. Mas principalmente o primeiro. Mas, porra, aí você vai ver esses memes novos, tipo o Snape. Você fica, cara, por quê? Entendeu? O povo vai lá e usa olha o fantasma da lacração. Tipo, esse é o argumento de gente que não quer ou não tem a capacidade de conversar honestamente sobre o assunto. Porque beleza, vai ter às vezes o fantasma da lacração em algum lugar? Vai. Às vezes vai ter mesmo. Que o povo tá exagerando e tal. De fato vai ter. Mas vai ter outros momentos que, cara, quem nega é esquizofrênico. Que quem nega o negócio falando, cara, pô, tu pega o manual da Netflix, te mostra na cara da pessoa assim, a pessoa fala que não existe, fala, pô, como assim? E assim, isso por si só não define nada, né? Dê destaque para personagens que vêm de minoria. Beleza. Dá pra fazer isso de mil e umas formas. Diferentes. E boas. Em qualquer série. Dá pra trabalhar isso de uma forma muito boa, sabe? Tipo, dá pra você brincar com isso. Tem vários exemplos antigos que a galera lembra, né? Pô, Blade. Cara, todo mundo queria ser o Blade. O Blade era foda. Por exemplo, os filmes do Tarantino sempre tem uma mulher foda. Alien. A protagonista é uma mulher forte, independente, inteligente, muito bem escrita. Não, esse negócio dos ruivos é verdade. Tem uma tabela com mais de 50, 60 personagens ruivos que viraram negros. É bizarro. Então assim, cara, é muito... Escrita boa não tem preconceito. Escrita boa, você vai pegar um personagem que não importa a etnia, não importa o sexo, não importa a orientação sexual. Você vai fazer um personagem bom, porque é bem escrito. É uma história legal, interessante, que trabalha aquilo de uma forma interessante. A história, ela está primeiro preocupada em ser boa. Né? Esse é o ponto principal. Essas histórias não estão preocupadas. Pô, Super Choque, eu adorava Super Choque, muito foda. Essas histórias aqui da Netflix, elas não estão preocupadas em serem histórias boas. Elas estão preocupadas em cumprir uma checklist. E por isso elas ficam superficiais e desinteressantes. E aí ela mata a Elizabeth, absorve os poderes dela e vira a boss final da temporada.
Do nada. Não tem construção alguma pra traição da Drota. Ela só mata Elizabeth e foda-se. Pra fechar com chave de bosta, só faltou ela falar: você não é nenhuma Messias, Elizabeth. Que merda. E ainda falando de arcos que o roteiro não sabe trabalhar, o que falar dos incríveis arcos da Terra e do Padre? Assim, a primeira temporada dá uma baita importância pra esses personagens. Olha só, o padre é fodão criando demônios e por isso a Elizabeth precisa de todo jeito manter ele no time, pois ele é essencial pra conclusão do objetivo dela. Caramba, a Terra virou uma vampira no final, então ela vai virar uma vilã e vai começar a trabalhar com a Elizabeth. Só que aí chegamos na incrível segunda temporada. A Terra basicamente só acata uma ordem da Elizabeth na temporada inteira, que é ir chamar o padre que tava sei lá onde. Inclusive essa cena é ridícula. Nossa, eu sou uma vampira e preciso sair no sol. O que eu devo fazer? Guarda-chuva de gelo. Stonks. Puta que eu pariu, mané! Não! Ah eu esqueci de falar sobre isso. Os vampiros de Castlevania andam durante o dia em Lixovania noturno. Segundo a Powerhouse Animation e a Netflix, pode estar um sol de 40 graus torando. Se o vampiro estiver embaixo de uma sombrinha, ele pode dar à vontade por aí durante o dia, tá ligado? Que negócio ridículo, velho. Ai não, que isso é uma adaptação. Adaptação é meu pau na tua mão. Ai, que delícia. A Terra vai lá, chama o padre, e aí ela simplesmente vai embora ficar com a Maria. É isso aí que você escutou. Você acha que vai ter um baita arco dramático da Terra se tornando uma vilã? Algo muito parecido com o que acontece com a Annette nos games, onde ela vira uma súcubo do Drácula e o Richter tem que matar ela? Mas não, a Terra virou uma vampira, ela foge da casa da Elizabeth, e a Elizabeth Bartley sequer vai atrás da mulher pra tirar uma satisfação. Tipo, se nada mudou na dinâmica da história, por que criaram esse plot da Terra virando uma vampira? Ah, mas isso foi importante pro desenvolvimento da Maria. Primeiro que a Maria não teve desenvolvimento nenhum nessa temporada. Ela continua sendo a mesma cretina de merda que ela era na primeira temporada, só que aqui ela tá 10 mil vezes pior. E já já eu falo dela. E segundo, se eles queriam fazer uma ceninha triste da Terra se despedindo da Maria e que trouxesse algum impacto pra obra, não era mais correto terem matado a Terra do que: ai Maria, eu não posso ficar com você, eu vou embora, tchau. Mãe, não me abandone! Não! Trama escrota, trama ruim. E a situação ainda fica pior quando a gente analisa o arco do padre. A Elizabeth fez um baita rodeio pra ter esse cara do lado dela na primeira temporada. Não, que ele é importante, é ele que vai criar o meu exército de monstros. Aí chega na segunda, o cara é morto com 3 ou 4 episódios e a Elizabeth caga pra morte dele. Uma das principais forças aliadas do bonde dela morre. E a maldita não faz nada, cara. E isso dá muito mais força pra história de que o roteirista não fazia ideia do que fazer com a Elizabeth Bartley. Uma serva dela foge, ela não liga. Um dos principais aliados dela morre, ela não faz nada. Ela fica lá. Se um dia eu fizer uma história merda, eu quero ver todo mundo passando pano, igual vocês passaram pra Castlevania, essas porra aí, hein? Eu quero ver um pingo de reclamação de roteiro ruim que eu tô fazendo. Que meu pior roteiro vai dar de 10-0 nisso aí. Vai todo mundo ter que passar pano nessa porra aí. Que se isso ganhou 100% no Rotten Tomatoes, 100% da crítica, 6 temporadas e o caralho, mano, eu posso fazer muita merda também. A mansãozinha dela fazendo vários nada em um catado de cenas que não servem de absolutamente nada pra história. O roteirista não sabia o que fazer com ela e, por consequência, todas as tramas que envolviam ela acabaram sendo muito prejudicadas, fazendo com que nada tenha um peso verdadeiramente... Nars, não fale isso. Você vai falar pra gente comer merda e vamos ser forçados a falar comi e adorei. Não, mano. Nossa senhora. Não, se isso aqui, nego, vê isso aqui e faz aqueles comentários falando que era uma obra-prima... Uma obra-prima! Não, vocês vão ser obrigados. Eu vou ter um dia que eu vou escrever um roteiro que eu vou falhar miseravelmente. Que ninguém tá imune, tá? Ninguém está imune de escrever um roteiro merda e falhar miseravelmente. Acontece. Mas um dia vai acontecer. Comigo também. Vai ser uma bosta. Eu quero ver todo mundo do chat falando comi merda e adorei. Mano, não é possível. Se os caras têm 6 chances de errar numa série mundial da Netflix com uma grande franquia, eu não vou poder errar uma historinha? Pô, pelo amor de Deus, né?
significativo pra história que tá sendo contada. A traição da Drota vem do nada, a Terra virando uma vampira é completa. Mas tu vai admitir que tá ruim no futuro ou só atacar o povo do Twitter? Até história boa minha, eu falo que tinha coisa que eu podia melhorar. Por exemplo, o Pocket Bravery, não sou eu que digo, tá? A maior parte das pessoas que jogou fala que é um dos melhores modos de história de jogos de luta. Ponto. Todo mundo que eu vi fala, elogia pra caralho. Mas mesmo assim, tem uma crítica que eu já sabia e que fizeram, que é de fato uma crítica real, que é: eu queria ter feito uma conexão melhor do Nuno com o Hector na parte final do jogo. Só que eu tive que escolher o que eu ia sacrificar. Eu ia sacrificar o gameplay ou ia sacrificar a história? Então, eu falei, eu vou reduzir o diálogo, eu vou reduzir as cenas e eu vou focar no gameplay, deixar o jogador sentir isso. Em vez do Nuno sentir, eu quero que o jogador sinta, na pele, jogando. E a gente tem um review muito legal que a gente fez aqui no canal secundário, que é tipo, o crítico foi crítico, fui narrativado, o crítico foi criticado, alguma coisa assim. E o cara fala no final, ele comenta isso, cara, pô, achei que ficou meio forçado aqui, eu não senti o impacto. Mas quando começou a partida, a música, a luta, o chefão desbalanceado, as cutscenes, eu entrei totalmente, eu gritei junto do Nuno, não sei o que e tal. E eu falei, pô, era isso que eu queria. Foi esse o sacrifício que eu fiz. Eu cortei parte da história para botar no gameplay, vamos dizer assim. E deu certo, tipo, porque eu tava focando na ludonarrativa da parada. Eu queria a experiência do jogador junto, e não só a história passiva, eu queria você ativo ali. Então é uma crítica que eu nem precisava que os outros fizessem, foi na hora de desenvolver eu senti isso. Mas, porra, se eu tivesse mais tempo, mais dinheiro, mais recurso, né, pro projeto em geral, a gente poderia ter melhorado aquilo ali. Se eu soubesse, e outra coisa, ó, claro, se eu tivesse uma habilidade melhor na época, eu poderia ter resolvido de outras formas, talvez. Mas eu não tinha, dentro da situação que eu tava, era o que eu podia fazer. Então eu fico, pô, gostaria de ter melhorado. Então, eu não ia xingar as pessoas no Twitter. Né? Porque eu sei que tem que melhorar. Artista que... Cara, quando um ator, um músico, um roteirista, um diretor começa a xingar fã no Twitter, tipo, uma coisa é você xingar quem tá te enchendo o saco. Outra coisa é você ficar xingando quem tá criticando. Aí você tá sendo egomaníaco, né? Qualquer bom criador é o maior crítico da sua própria obra. Nem uma carteiradinha. Você pode dar carteirada pra quem tá falando merda. Mas quem tá fazendo crítica na moral, não tem como. Porque você sabe que é verdade. Mas se tem um cara que fala, tipo, você é um merda, não sabe de nada, aí você pode tentar dar uma carteirada. Só que se só tiver, tipo, trabalho merda no currículo, você é um merda de xingação, não sabe de nada. Mas eu participei de 6 Castlevania e Devil May Cry, e você? Porra, parabéns, você tem muitas conexões, né? Porque habilidade você não tem nada. Então é foda. Carteirada nunca é a melhor saída, sabe? Tem que ser muito pica pra dar carteirada. E nem toda hora, tem que ser pontos específicos, né? A carteirada tem que vir quando... Tipo, tu dá um argumento técnico, alguém reclama, aí alguém vê outra pessoa e dá carteirada pra você. Aí é top. Completamente gratuito, e o padre morreu apenas pra servir como um gancho muito do safado pra uma possível terceira temporada. E agora falando exclusivamente dos heróis de Castlevania, pra vocês terem ideia, o personagem que eu menos detestei foi o Alucard. Meu Deus! Sim, o Alucard da Netflix, esse emo de merda sarcásticozinho, super carente, Eu tô abandonado na Bahia. completamente Eu não esperava na Bahia. Cara, então o Alucard é um sad boy pra geração Z, pô. Esse Alucard aí é o sad boy pra geração Z. Bonitinho, em sofrimento, bissexual, com sarcasmozinho. É pra ser geração Z, pras garotas ficarem, ele é tão, sei lá, K-pop, entendeu? É a mesma coisa, cara. É exatamente pra isso, é tudo uma deturpação, é tudo produto, cara, é produto. o oposto da figura foda e imponente do Alucard verdadeiro. O Alucard da Netflix é o personagem mais tolerável de Castlevania Noturno.
Isso diz muita coisa. A Annette versão Netflix, ela tá menos chata. Só que o que me incomoda de verdade é todo o lore, todo o núcleo que envolve essa personagem. Eu vejo o núcleo da Annette, eu me sinto assistindo Avatar, eu me sinto assistindo Pantera Negra, me sinto assistindo Yu Yu Hakusho, eu me sinto assistindo Naruto, mas Castlevania, que é mundialmente conhecido por ser uma obra gótica, não. Ela vai pro mundo espiritual, aí ela vai pro mundo dos orixás. Cara, nunca na minha vida eu imaginei que eu ia ouvir Orixá e Castlevania na mesma frase. Aí depois disso ela vai pro reino dos deuses do Egito. Aí encontra com o espírito da Sekhmet. Meu irmão, é uma viagem na maionese tão grande que eu nem me surpreenderia se do nada brotasse o Aten ali no meio. Aí os caras estabelecem que um deus não pode invadir os domínios de um outro deus. Ou seja, além de deuses africanos e deuses do Egito, provavelmente ainda existem mais deuses de outras mitologias. Velho, Castlevania é sobre igreja versus inferno, filha de uma p***! É guerreiros da igreja católica junto com outras organizações aliadas tentando combater o diabo literal daquele universo que é o Drácula. Isso é Castlevania, cacete! Não existe esse papo de Thor, de Loki, deuses do Egito. Mas veja bem, isso... Eu adoro juntar mitologia. Battle Hentai, tudo, um monte de mitologia, deuses de todos os lados, adoro. Só que isso em Castlevania você sabe muito bem porque tá lá. Deuses da Grécia! Isso é Castlevania, caramba! Não é God of War, não! Poxa, é difícil entender isso! Divindade aqui, a gente tem Deus, Drácula e no máximo algumas entidades do budismo e o espírito do caos, que é o que forma o universo de Castlevania. Não o universo do mundo real, não o universo da Marvel, não o universo da puta que pariu, mas sim o universo de Castlevania! Ah não, mas veja bem, eu vi uma gameplay de Castlevania no YouTube e eu vi que lá tinha a múmia, lá tinha a medusa, lá tinha o tritão. Então faz sentido existir várias mitologias. Nossa, tem monstros, né? Monstros nascidos do caos em várias culturas diferentes, mas não existem outras mitologias. No universo de Castlevania. Burro, infeliz, burro! Eu já falei isso 1 milhão de vezes e eu vou repetir de novo. Essas criaturas estão presentes no game porque Castlevania é uma grande homenagem ao cinema e à literatura de terror. Então você vai ver vários personagens, vários elementos, várias referências a clássicos do terror presentes no universo de Castle. O visual mais famoso do Alucard é totalmente chupinhado do Lestat em Entrevista com o Vampiro. O Jason aparece em Castlevania, caramba! Uma das máscaras mais famosas da franquia claramente é inspirado na máscara de pedra do Jojo. Castlevania usa essas referências para justamente criar os seus próprios elementos e assim compor o seu próprio universo. E deixando isso 100% claro, no universo de Castlevania, todos esses monstros estão dentro do mesmo balaio. Eles são monstros do inferno, criaturas da noite que existem apenas para servirem o rei demônio. No caso, o Drácula. Então ponham uma coisa na cabeça de vocês. Não é porque a Maria e o Soma Cruz possuem stands que automaticamente significa que o Jill Brando existe em Castlevania. Não é porque tem cabeça de medusa voando pra tudo que é lado. Mas será? Alguém já explicou de onde vieram os stands em Castlevania? Se tem a máscara de pedra. O que automaticamente significa que Zeus existe no universo de Castlevania. Por que não? Ele não existe. A medusa de Castlevania é a medusa única e exclusiva de Castlevania. Da mesma forma que os vampiros de Jojo, que soltam raio laser pelos olhos, são os vampiros do universo de Jojo. Cada universo possui as suas regras estabelecidas. Castlevania tem o seu próprio mundo, com a sua essência, com as suas bases e as suas regras muito bem estabelecidas há 39 anos. Então respeite as regras desse universo. Não existe Deus do Egito em Castlevania, caramba! Entendeu, mano? O Richter... o Richter... Cara, ele é um merda. Ele é um inútil que não sabe fazer nada. Todo mundo caga na cabeça dele. Ele vaza informação pro inimigo. Ele não consegue caçar um coelho, velho. Nossa! Meu irmão, um dos Belmonts mais poderosos de todos os tempos. O Belmont mais popular. Eu tenho certeza que a mulher ali consegue fazer tudo isso 10-0 de olho fechado e ainda vai xingar ele por ele ser um homem inútil. Tenho certeza. A droga dessa franquia, o cara que virou o Lorde do Castelo do Drácula. Você é o Belmont! Destruam esse verme que ousou invadir o meu castelo! Ele não consegue caçar um coelho, mano. Me mata de uma vez!
só no final, que aí os roteiristas se tocaram e... Pô, é o Richter Belmont, né, cara? A gente tem que dar uma moralzinha pra ele. Aí ele vai lá e mete o pau na Elizabeth Bartley e na Drolta. Só no último episódio que o Richter se comporta como o Richter. Mas ainda assim não é nem um pouco satisfatório. Cara... O Richter desse desenho é um merda. E sim, um vampiro roubou de novo a Vampire Killer da mão dele. E detalhe, o vampiro dá uma chicotada no Richter com o Vampire Killer. Caralho! Na moral, cara, que cena nojenta, que cena patética, mano. É o que a gente falou sobre a inversão do simbolismo. Dessa vez o Gnose... Para a tristeza de alguns do chat, dessa vez o Gnose Games estava 100% certo. A gente fala da Netflix, mas esses caras da Powerhouse Animation, que é o estúdio que produz esse desenho, esses caras odeiam os Belmonts. Olha a forma como eles tratam o símbolo principal, o elemento mais marcante e poderoso da franquia Castlevania. Se você é um fãzinho desse desenho e não entende a indignação com essa cena absurda, calma que eu explico. O que faz os Belmont serem a principal família de caçadores de vampiro no universo de Castlevania é que, além dos poderes absurdos que eles têm e que são porcamente retratados nessa série, o Richter tá com os poderes elementais do Just, o Trevor nem poderes tinha, olha que absurdo. Além dos poderes dos Belmont, o que torna eles essenciais na luta contra o Makai é justamente o Vampire Killer, o chicote sagrado criado a partir da ira e da alma amaldiçoada da noiva de Leon Belmont. O Vampire Killer é a arma principal e mais letal do universo de Castlevania, sendo capaz de destruir qualquer criatura infernal que tocar nesse chicote. O Vampire Killer literalmente é a única arma capaz de matar o Drácula na sua forma full power. Não existe arma capaz de bater de frente com o Vampire Killer. Esse chicote é pra um vampiro, pra um demônio ou pra uma pessoa que não é um Belmont, o que o Baigon é pra uma barata. É por isso que não faz o menor sentido vampiros viverem tomando o chicote da mão desse imbecil. Só deles tocarem nesse chicote já era pra eles explodirem em 1000 pedaços. Só que o Vampire Killer é tão maltratado pela Powerhouse que o chicote é frequentemente segurado por vampiros, o Richter mesmo mal luta com o chicote, o que é um absurdo, e o chicote não mata um bicho importante nessa droga desse desenho. Ué? 6 temporadas de Castlevania da Netflix e o Vampire Killer não matou um vilão principal, cara. Nessa porcaria aqui mesmo, o Richter, em vez de dar uma chicotada na cara da safada, os caras da Powerhouse preferiram fazer referenciazinha a Dragon Ball Super com o Richter matando a Drolta com a droga da espada do Alucard. O Vampire Killer é frequentemente desrespeitado nessa porcaria desse desenho, é patético. Mas nada nessa temporada conseguiu me deixar tão perplexo quanto o crime que a Powerhouse... Mano, eu vou desistir de fazer o Battle Hentai e vou fazer, cara, o Battle Sertanejo, sei lá, o Battle Funk. Fazer a história mais fudidocore possível. Porque esse povo não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Eles vão bater palma, pô. Vão bater palma comer merda. É isso, cara. É isso. Você tenta fazer um negócio legal, aí vai as 100 cabeças, as 200 cabeças do chat aí vão ler. Aí eu vou morrer de fome. Aí se eu faço, tipo, porra, uma obra fudidocore, sai na Netflix, porra. Vou ter que ter um pseudônimo, né? Porque se a Netflix descobrir que sou eu, eles vão cancelar, porque tenho certeza que eu tô na lista negra da Netflix. Mas aí, pô, a galera bater palma, isso aqui eu falar, ah, igreja é mal, hahaha, existem demônios bons, ok, e o protagonista é bissexual, pronto. Caralho, mano, é sucesso absoluto. E cometeu com a Maria. A personagem que era conhecida pela sua doçura, gentileza e pureza acima de tudo. Tanto que isso reflete até mesmo nos poderes que ela tem. Ela consegue invocar as 4 bestas sagradas que são inspiradas nos 4 guardiões dos pontos cardeais do Japão. A Maria criança, ela é inocente. E em Rondo of Blood, ela é escrita pra ser aquela personagem fofa e engraçadinha, que ao mesmo tempo também é muito poderosa. A Maria é muito carismática e justamente por essa inocência que ela é tão querida dentro do fandom de Castlevania. Wait! What's your name? Maria Renard, Vampire Hunter. Que bonitinho, bonitinho. Mas aí chegamos em Castlevania Noturno e
a Maria foi retratada como uma psicopata, psicótica, egoísta, mimada, que deliberadamente se entregou para as forças do mal por não saber lidar com o peso das suas próprias decisões. A Maria falando com todas as letras que ela era uma péssima cristã e que o lugar da alma de uma pessoa como ela era no inferno, isso doeu, cara. Isso doeu na alma. Mas a Maria Não, eu tô ligado que a galera baba ovo dessa série lá na gringa. Esse problema não é unicamente brasileiro, não. Esse problema é mundial. E especificamente mais intenso no Ocidente, mas é mundial. Deliberadamente querendo se transformar em uma vampira e invocando criaturas do inferno pra tentar matar o Just, que tava querendo impedir ela de fazer essa merda. Cara, isso aqui é nojento. Isso é repulsivo. A Maria nos games, ela literalmente virou uma caçadora de vampiros, pois os pais dela foram mortos pelo Drácula e ela ainda foi vítima de um ritual realizado por um vampiro que acidentalmente despertou os poderes dela. Aí tu chega no desenho que teoricamente é inspirado nesse negócio aqui e tu faz isso com essa personagem? Seu animal! Cara, não dá, mano. Isso aqui é perverso. Isso aqui é uma cuspida gigante na personagem original e um dos maiores socos no estômago que esses caras deram na franquia Castlevania. Foi bizarro o que fizeram com a Maria. Para! A segunda temporada de Castlevania Noturno é mais do mesmo. Ou seja, ele é horrível e é insultante pra qualquer pessoa que seja realmente fã de Castlevania. É um desenho vazio, produzido por gente que não tem o menor respeito pelo material que eles estão, entre aspas, adaptando. A verdade é que parece... Já falei que eles não têm nem respeito nem conhecimento porque eles não estão adaptando. Eles estão escrevendo a própria história usando outras coisas populares porque eles seriam incapazes de produzir isso de outra forma. Que esses caras odeiam Castlevania e isso é realmente triste. Dito isso, Castlevania Noturno... menos 10 pra essa porcaria, nota negativa, sucumba. Morra! Morra, demônio! Eu tô me sentindo, eu tô virando amigo do Viajante Galáctico, mesmo sem ter trocado uma palavra com ele fora um comentário de YouTube, pelo ódio mútuo que a gente tem. E olha que eu não sou fã de Castlevania, nunca joguei, não conheço, só tenho a experiência de assistir a primeira temporada. Já dropei também, não quis continuar não, achei okzinho, mas achei que era muito modernete pra mim. Eu tô virando brother do cara na base do ódio. Tá eu e ele agora com ódio de Castlevania, sabe? Caralho, sucumba. Mano, tá maluco. Tomar no cu o Débil Mentalista que mandou esse vídeo do caralho também, porra. Você também, Viajante Galáctico, vai tomar no cu, porra. Tá todo mundo tomando no cu nessa porra, acabou o react. Adoro terminar o react assim, é muito engraçado. Mas agora sim, dá like no vídeo, se inscreve no canal, vai lá ver o canal do Viajante Galáctico também, tamo junto, valeu e falou.